Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Anatomia das Espermatófitas, CBI 230. Eu sou Jaqueline Dias Pereira, da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Essas aulas práticas, elas complementam todas as aulas síncronas que acontecem semanalmente. Nas aulas síncronas, a gente faz toda a discussão, contextualiza tudo o que é visto aqui nessas aulas práticas, ok? Bom, a nossa aula de hoje é sobre folha, anatomia foliar. E aí, falar de folha é um órgão vegetal que eu gosto bastante, porque a folha é o órgão que mais responde às variações ambientais. Por isso, é o órgão mais indicado para os estudos de anatomia ecológica. Além disso, a folha é o órgão sede da fotossíntese e a gente pode, através das características estruturais, inclusive, verificar quais são, os tipos de fotossíntese. Essa planta, a partir dessas características estruturais da folha, ela faz fotossíntese C3, C4 ou CAM. Claro, gente, que existem exceções, existem alguns detalhes, mas de uma forma geral a gente consegue fazer essa associação da anatomia com a fisiologia em termos de tipos de fotossíntese. E falar de folha, é bastante interessante porque a partir das características da morfologia externa, a gente já percebe uma grande variação que ocorre na natureza. Então, a partir dessas variações da morfologia externa, a gente vai identificar todas essas variações em termos de anatomia foliar também. E hoje aqui, o que eu quero destacar com vocês? Desde a caracterização geral da anatomia foliar, falando também um pouco de características de folhas de gimnospermas, e aí falando também de características anatômicas de folhas C3, C4 e CAM, e além disso, nós vamos verificar as estratégias adaptativas das plantas em resposta às variações ambientais a partir da análise da anatomia foliar. Ou seja, nós vamos ter muita coisa interessante para a gente discutir, para a gente contextualizar, porque a folha e o mundo microscópico das plantas, os outros órgãos que a gente já estudou, nos trazem muita informação em relação ao ambiente, em relação à fisiologia, em relação às diversas aplicações da anatomia vegetal. Vamos lá? Vamos começar agora com o corte transversal da folha de Bixa orellana, que é essa folha que está aqui já na TV para vocês visualizarem. Então, de uma forma bem geral ainda, numa objetiva de 4 vezes, a gente consegue ter uma ideia geral desta folha em corte transversal, lembrando que é aquele corte feito perpendicular ao maior eixo do órgão, e aí a gente está aqui na região da nervura de maior porte, e aqui de um lado como do outro, toda a região onde a gente tem o mesofilo. Então eu vou ampliar para vocês essa região da nervura de maior porte para a gente já começar a nossa discussão, tudo bem? Então eu vou aumentar aqui, então o importante, o legal dessa aula prática é que eu quero que vocês sintam realmente como se vocês estivessem aqui no laboratório comigo, mexendo no microscópio, mudando as objetivas, para a gente fazer todas essas observações. Esta folha é uma folha que na nervura já nos chama a atenção, porque apresenta essa estrutura secretora. E é muito interessante porque quando foi feito o corte, tinha o secretado ali no interior desse canal secretor
secretor. Por isso ficou aquela coloração mais angustiada, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção inicialmente de vocês são essas células de maior diâmetro que a gente está visualizando aqui. E aí, como vocês já agora, nesta fase, né, da disciplina, vocês já sabem reconhecer todos os tecidos. E aqui, então, só relembrando, nós temos o xilema. E xilema é um tecido complexo, assim como o floema. Então, nós temos o xilema aqui presente, nós temos o floema. Notem que na região da nervura de maior porte, como ela é uma nervura maior, né, como o próprio nome aqui já diz, tem outros feixes vasculares aqui presentes. Então, aqui, este feixe ou os feixes acabam tendo uma complexidade um pouco maior, em geral, do que a gente observa ao longo, né, da região do mesofilo. Mas aqui, o que eu queria destacar com vocês, né? Que nos chama atenção nesta folha, desta espécie, é a presença desse canal secretor. E aí, aproveitando, né, na região da epiderme da face adaxial, a gente também já está observando a presença de estômatos, e aí depois nós vamos classificar essa folha. E é muito comum também que a gente perceber na região da nervura de maior porte a presença dessas células epidérmicas, né, papilosas, ou seja, né, com esse formato mais ondulado, diferentemente do que a gente observa na epiderme que recobre essa região do mesofilo, que em geral ela é mais retangular, né, mais achatada, e então a gente já consegue perceber também essa diferença. Aqui, logo abaixo da epiderme da face adaxial, a gente já percebe tecidos fundamentais, diferente, como por exemplo, aqui a gente está observando o colênquima. Mas, se a gente for lá para a região do mesofilo, também é um tecido fundamental, só que aqui é um tecido clorofiliano, né, que está relacionado diretamente à fotossíntese, que no caso aqui é parênquima palissádico e aqui o parênquima laculoso, ok? Então aqui eu vou passar, gente, de uma forma bem geral para vocês, porque a gente já discutiu detalhadamente os tecidos vegetais, mas aqui é uma folha onde a gente vai encontrar, neste caso, uma epiderme uniestratificada. A gente viu que na epiderme da face adaxial, né, superior, também tem a presença de estômatos, embora aqui nessa espécie eles ficam mais na região da nervura de maior porte, né, na epiderme que recobre a nervura de maior porte, mais próximo a ela. E a gente percebe aqui uma ornamentação, né, dessa cutícula, então mexendo no micrométrico, dá pra gente perceber. E então agora, analisando o mesofilo, a gente observa o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, então é um mesofilo dorsiventral. Neste mesofilo a gente também observa a presença de idioblastos com brusas. Vamos tentar achar um idioblasto, né, com as brusas mais bem preservadas, como aqui. Então nós temos idioblastos com brusas, só lembrando então, as brusas são cristais de oxalato de cálcio. E a gente vai observar a presença também, né, de tecidos vasculares, só lembrando, né, o que é o mesofilo? O mesofilo é tudo que está entre a EAD e a EAB menos os feixes vasculares. Por quê? Porque os feixes vasculares, eles têm uma origem diferente do mesofilo. E aqui a gente está observando, vou ampliar para vocês, esses pontos que vocês estão visualizando, né, são, esses pontos lateralmente são os cloroplastos. Então aqui a gente está numa região da nervura, né, nervura onde a gente tem o feixe vascular, xilema primário e flema primário. E claro que tem que ter o procâmbio, né, gente?
da face adaxial, certo? Mas nesta folha mesmo, a gente vai perceber alguns feixes. Aqui o feixe ficou na longitudinal. Em aulas anteriores, eu já até expliquei para vocês por que isso acontece, né? Porque quando a gente analisa uma folha como essa, que é uma folha de euticotiledônia, tem aquela nervura de maior porte, aquela nervura central e várias outras nervuras que vão se ramificando. E aí, quando a gente faz o corte perpendicular ao maior eixo, alguma nervura ou outra acaba sendo cortada na longitudinal, mesmo o corte sendo na transversal, dada essa ramificação que ocorre, certo? Por isso aqui que vocês estão visualizando longitudinalmente uma nervura de uma folha em corte transversal. Já neste feixe vascular, a gente já não está percebendo uma extensão de bainha. Então, isso pode acontecer? Pode, claro que pode. Aqui a gente já observa também essa extensão de bainha, voltada para EAD. Mas se a gente pegar vários cortes aqui na mesma folha, estou observando o feixe vascular aqui, e uma extensão de bainha tanto voltada para EAD, como uma extensão de bainha voltada para EAB. Epiderme da face abaxial, EAB de bola, e epiderme da face adaxial, D de dado, tá? Superior e inferior. E notem que neste caso, a extensão de bainha ela é esclerenquimática, o que é importante porque mantém, né, a arquitetura do órgão, da suporte da rigidez. Professora, como que você sabe que é esclerificada ou quando que é uma extensão de bainha parenquimática, por exemplo? Eu sei porque aqui a gente incluiu essa amostra em resina. Então, se a gente lembrar lá das nossas primeiras aulas, falando de meios de inclusão, parafina e resina, falando de tipos de coloração, né? A gente vai perceber que, em geral, né, e aqui no laboratório a gente costuma fazer isso, quando a gente inclui uma amostra em resina, a gente cora com um corante chamado azul de toluidina, que é um único corante, mas que nós vamos perceber a variação de cor num tom de azul piscina. Vou ampliar para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês observarem exatamente isso que eu quero mostrar. Tá? Só aumentar a luz e aí vai ficar bem nítido isso para vocês. Quando a gente observa esse maior espessamento da parede num tom de azul piscina, a gente está se referindo então, está identificando aqui uma parede secundária, porque aí quando o corante reage com as substâncias presentes na parede secundária, como por exemplo a lignina, né, que tem na parede secundária e não tem na primária, a gente observa esse tom de azul piscina. Então a gente diz que nesse caso a extensão de bainha do feixe esclerenquimática, ou seja, tem deposição de parede secundária, é lignificada. Mas a gente pode ter, por exemplo, células que vão ficar num tom, né, de azul mais arroxeado, como por exemplo aqui a epiderme, como por exemplo aqui as células do mesofilo, né, o parênquima lissático, o parênquima lacunoso, que aí tem deposição de parede secundária, e fica nesse tom de azul arroxeado, certo? Então isso me faz, né, identificar aqui parede primária e secundária. Aqui os cloroplastos, como a gente falou, o parênquima lacunoso ou esponjoso, por quê, né? Porque ele deixa espaços intercelulares. Tudo bem? O feixe ali, então, que eu estava mostrando para vocês, onde a gente tem xilema primário de um lado, xilema primário de um lado, floema primário do outro, a gente classifica como um feixe colateral. Esta epiderme da face abaxial, ela também é uniestratificada, ou seja, ela apresenta apenas uma única camada de células, e neste caso a gente está observando também, aqui transversalmente, a presença dos estômatos. Então, esta folha apresenta estômatos tanto na EAD como na EAB.
Esta folha, então, é uma folha anfiestomática. E tem uma outra estrutura presente na epiderme desta folha que chama bastante atenção, e eu vou mostrar aqui para vocês, que é também uma outra célula especializada da epiderme, que é essa célula aqui, que a gente já discutiu até na nossa aula de epiderme, mas só relembrando, essa célula especializada aqui é denominada de escama. Na verdade, é um conjunto de células da epiderme, né? Como a gente já discutiu, e eu não vou entrar em detalhes neste momento, mas voltem lá no vídeo da aula de epiderme, porque lá eu estou explicando, né, as células da ala, as células do pedúnculo, a região, né, do disco central, quais são as células, né? Então, tá tudo detalhado lá para vocês, tudo bem? Aproveitando já esta folha, e aí a gente já vai fazer, né, uma contextualização em termos de ambientes, em termos de fotossíntese, a gente observa que esta folha apresenta então uma epiderme unistratificada, um mesofilo dorsiventral, ou seja, com uma, duas camadas de parênquima palissádico, uma, duas, três, quatro camadas de parênquima lacunoso ou esponjoso, é uma folha anfiestomática e apresenta no mesofilo, né, dioblastos com brusas, tem escamas, ok. Mas esta folha, se eu fosse fazer uma classificação baseada na relação água-planta, né, que a gente vai discutir um pouco mais no final desta aula, eu iria dizer o quê? Que ela apresenta caracteres mesomórficos, predominantemente, tá? E depois vocês vão entender melhor o que é isso. Então, já vou lançar isso aqui para vocês pensarem. Ou seja, é uma folha que não apresenta, por exemplo, uma cutícula espessa, não apresenta aqui adaptações relacionadas a minimizar a perda de água, evitar o superaquecimento no interior do órgão, por exemplo, tá? Então, é uma folha que tem uma disponibilidade hídrica adequada, que se desenvolve, né, e cresce em condições, né, adequadas em termos de temperatura, luminosidade, disponibilidade hídrica. Então, aqui a gente poderia classificar essa folha como uma mesófita, tá? Justamente por essas características. Muito bem. Além dessa folha, então, de Bixa orellana, eu quero mostrar para vocês agora o corte transversal da folha de milho. Eu já mostrei muito ao longo das aulas, né, a folha de cana. Aí eu trouxe para vocês agora a folha de milho, mas aí eu vou até mostrar a folha de cana para vocês até compararem. Agora a gente está vendo aqui uma folha de milho, que é uma poácea, e aí a gente observa o quê? Né? Primeiro, vamos identificar os feixes vasculares, para a gente até lembrar, né, que eu acabei não falando detalhadamente lá na outra lâmina. Olha aqui que coisa mais linda, gente! Olha esse feixe vascular maravilhoso, super didático, super nítido, né? Então, nós temos aqui um feixe vascular, onde tudo isso aqui é xilema primário, tudo isso aqui xilema primário, e aqui embaixo a gente está vendo o floema primário. Estas células, que eu costumo brincar que são os olhos grandes olhando para vocês, né? São as células do metaxilema, e aqui, na verdade, nesse exemplo, né, a gente já está observando uma lacuna de PX, né, que já foi rompida, não tem problema, seria aqui a região do protoxilema. Aí o protoxilema, ele é sempre voltado para EAD, epiderme da face superior, da face adaxial, certo? E o floema, então, ele é voltado para a epiderme da face abaxial. Como vocês podem perceber, nessa folha também é um feixe colateral, e essa folha, ela apresenta muitos feixes vasculares, e esses feixes, eles ocorrem bem próximos uns aos outros. Percebe isso? Então, nesta folha
ocorrem bem próximos uns aos outros. Outra característica que nos chama a atenção nesta folha, ainda aproveitando, né, que a gente está vendo os feixes vasculares, e depois eu vou começar, né, a observar e caracterizar melhor da região mais externa até a região mais interna dessa folha, é o que? Essa bainha do feixe bastante conspícua, bastante notável, evidente, grande, certo? Então, quando a gente encontra uma estrutura como essa, a gente diz o quê? Que esta anatomia, pelo fato de ter essa bainha do feixe bastante conspícua, é denominada de anatomia crans. Crans, em alemão, significa coroa, lembrando mesmo aquela coroa mortuária. Mas o que esta característica estrutural implica fisiologicamente? Na maioria das vezes, quando a gente observa uma anatomia crans, a gente já associa a uma folha C4, ou seja, uma planta que faz fotossíntese C4. Lembram que uma fotossíntese C4 é aquela fotossíntese em que o primeiro produto estável da fotossíntese apresenta 4 átomos de carbono. E neste processo fotossintético ocorre a separação espacial da fotossíntese. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá no quadro. Vamos aproveitar e discutir melhor aqui essa folha. Essa folha, como vocês estão percebendo, eu vou aumentar aqui a região da epiderme, né, da face adaxial. A gente percebe a presença, né, de uma cutícula espessa. Muitas vezes, né, os alunos confundem, isso aqui que é cutícula. Não, ali é a parte da resina que está se soltando, tá, gente? Este material também foi incluído em resina. Mas, outra característica que chama a atenção, aqui nessa lâmina, olha até ali um tricoma lindo, maravilhoso, é a presença também das células buliformes. Assim como a gente já observou na folha de cana-de-açúcar, aqui também a gente observa essas células buliformes, que são células especializadas da epiderme. Elas apresentam, né, um vacúolo maior, elas lembram um bule justamente porque elas são mais alargadas aqui na base em relação ali ao ápice, e estas células ocorrem de espaços em espaços ao longo da folha, e elas são importantes porque quando esse vacúolo perde água, essas células, né, então elas murcham e permitem assim o enrolamento da folha. E este enrolamento, ele é importante porque auxilia a minimizar a perda de água. Esta folha, ela apresenta estômatos também, tanto na EAD, deixa eu achar um mais bonito, eu tinha passado muito aqui, tanto na EAD, aqui, olha que coisa linda, a gente consegue ver, né, o estômago aqui, a câmara subestomática. Então esta folha tem estômatos tanto na EAD, epiderme da face adaxial, como também esta folha tem estômatos na epiderme da face abaxial. Esta folha, aqui mais estômatos, né? Vou passando para vocês enquanto eu estou falando, para a gente localizar os estômatos. Esta folha, então, olha que lindo esse aqui, né? Maravilhoso. É super didático porque a gente observa as células guarda, né? Os estômatos, as células subsidiárias e aqui em detalhe também dá para ver a câmara subestomática. Vou repetir. Células guarda, né? As duas constituem um estômato, tá? Agora aqui as células subsidiárias e aqui a câmara subestomática. Tudo bem? Então, essa folha, pelo fato de ter os estômatos na EAD e EAB, ela é uma folha anfiestomática. Outra característica importante que a gente está observando, eu vou pegar até em outro feixe para ficar mais fácil de vocês identificarem, né? Esse aqui tá bem legal também, vamos lá.
Deixa eu diminuir, né, para vocês terem ideia da região que eu estou analisando. Esse aqui está perfeito para explicar para vocês. Ótimo. Vejam só. Neste feixe, a gente já falou, né, onde está o xilema primário, o floema primário. No floema primário, essas células que vocês estão visualizando aqui com o menor diâmetro são as células companheiras. As células companheiras são companheiras apenas do ETC, né, do elemento de tubo privado, que é a célula condutora dos fotoassimilados. Aí a gente está observando, né, a bainha do feixe, como a gente falou já da bainha, principalmente aqui essas bainhas conspícuas notáveis. Mas o que está chamando a atenção neste feixe? Alguns feixes apresentam essa conformação, né, com a presença de fibras aqui, que seria a função da extensão da bainha do feixe, tanto essas fibras voltadas para EAB, como essas fibras voltadas para EAD. Essas fibras, elas são importantes porque ela mantém a arquitetura do órgão, né? E além disso, uma coisa que também nos faz discutir é o quê? Que essas fibras aqui, elas fazem parte do mesofilo. Então, elas têm uma origem aonde? No meristema fundamental, porque são fibras, né, do tecido fundamental, certo? São fibras do esclerênquima. Mas nós vamos perceber que também tem fibras presentes aqui, tanto no xilema primário como no floema primário. E aí essas fibras que fazem parte do xilema e do floema primários já têm uma origem diferente, elas foram originadas pelo procâmbio. Estruturalmente, elas têm a mesma função de sustentação, mas elas têm origens diferentes, né? A origem é diferente. Enquanto que a fibra que está fazendo parte do xilema e do floema primários tiveram origem no procâmbio, essas fibras localizadas aqui no mesofilo, contribuindo para a manutenção, né, dessa arquitetura foliar, tiveram origem no meristema fundamental, ok? O mesofilo aqui, deixa eu ver se vai ficar evidente, senão a folha de cana eu discuto melhor isso com vocês, né? Ele é um mesofilo homogêneo, radiado, né? Porque ele ocorre circundando, né, a bainha do feixe ou feixe vascular. Eu vou pegar aqui, só para vocês compararem, a folha de cana de açúcar, que a gente já viu e a gente gosta muito de mostrar essa lâmina também para vocês, porque ela é muito didática. Aqui na folha de cana, vocês vão ver que a gente já fez um corte à mão e a gente utilizou uma dupla coloração, né? O vermelho e o azul, certo? E aqui então, o que está em vermelho é deposição de parede secundária e o que está em azul é deposição de parede primária, né? Porque já é outro processamento. Vou ampliar mais um pouco porque eu quero destacar o feixe vascular com vocês, tá? Então, mais uma vez, aqui nós temos tudo isso aqui, xilema primário, os dois olhos grandes olhando para vocês, e aqui nós temos o floema primário. Aqui a bainha do feixe vascular, e aqui mostrando para vocês, né, essas fibras que fazem parte do floema primário, essas fibras que fazem parte do xilema primário, mas também observamos fibras aqui voltadas para EAB e observamos fibras aqui voltadas para EAD. Essas fibras, elas tiveram origem no meristema fundamental, ao passo que essas fibras que fazem parte dos tecidos primários tiveram origem no procâmbio, certo? E aquilo que eu falei para vocês, né? O feixe vascular está aqui presente
E o mesofilo ele é classificado como um mesofilo homogêneo radiado, porque ele ocorre envolvendo a bainha do feixe vascular, envolvendo o feixe vascular. Vamos lá para o quadro para a gente entender um pouquinho, associar essa estrutura à fisiologia? Então, aqui nós temos, né, um corte simbólico que eu fiz, só para destacar um pouco essa bainha do feixe bastante conspícua, que a gente, né, associa essa estrutura, né, de anatomia crans. Então, aqui é a bainha do feixe vascular. Bainha do feixe vascular. Quando esta bainha do feixe vascular é bastante conspícua, bastante notável, a gente classifica, na maioria das vezes, né, associa a uma fotossíntese C4. Então, como essa bainha do feixe ela é conspícua, a gente diz então que é anatomia crans. Crans, como eu disse em alemão, significa coroa. E uma anatomia crans, ela está associada, né? Anatomia crans, vou repetir aqui. Anatomia crans, ela está associada a uma fotossíntese C4. Claro que, né, gente, na anatomia, na biologia como um todo, nada é 8 ou 80, né? A gente tem situações de plantas que, dependendo das condições do ambiente, ora elas fazem fotossíntese C4, ora elas fazem fotossíntese C3. Então, assim, eu não vou discutir ainda aqui hoje todas essas variações. Eu vou pegar de uma forma bem geral para que vocês tenham já essa noção, certo? E aqui na folha de cana-de-açúcar, aqui, como na folha de milho que eu mostrei, tem anatomia crans e aí faz fotossíntese C4. Então, como que eu identifiquei isso estruturalmente, essa bainha do feixe conspícua? E aí eu sei que tanto na bainha do feixe vascular como nas células do mesofilo, a gente vai encontrar aqui os cloroplastos, que eu representei com esses pontos verdes, né? Porque na verdade também em microscopia de luz eu não vou enxergar membranas dos tilacoides, eu não vou enxergar o sistema interno de membranas. Mas se eu observar estes cloroplastos lá na microscopia eletrônica de transmissão, ou seja, se eu fizer uma análise ultraestrutural, em geral, o que eu vou perceber? Que estes cloroplastos, deixa eu só destacar para vocês, essa célula que está em azul é uma célula do mesofilo, certo? Só para ficar bem fácil de vocês entenderem tudo que eu vou explicar. Essa célula que está em azul é uma célula do mesofilo. No caso da folha de cana-de-açúcar, este mesofilo é um mesofilo homogêneo, né? Porque é um tipo só de célula, radiado, porque ele está envolvendo o feixe vascular. Um mesofilo homogêneo radiado. Ok, neste exemplo. E aqui, o que eu representei, né, em preto, são as células da bainha do feixe vascular, né? Cada célula dessa é uma célula da bainha. A bainha é tudo isso aqui. Ok, então se eu for avaliar estes cloroplastos, eu vou verificar que anatomia crans, fotossíntese C4, isso indica o quê? Uma separação espacial da fotossíntese. Separação espacial da fotossíntese. Por que isso acontece? Primeiro, o que a gente tem que lembrar, né? Nosso espaço aqui vai ficar até pequeno, né? A fotossíntese tem a fase a fase fotoquímica. Vou começar pela fotoquímica. Tem a fase fotoquímica da fotossíntese e tem a fase bioquímica. Isso, gente, de uma forma bem assim geral
função. Claro que todos os detalhes de fotossíntese vocês vão estudar mesmo na disciplina de Fisiologia Vegetal. Então aqui hoje eu quero só que vocês associem a estrutura à função. Se eu pegar, né, e analisar um cloroplasto lá no microscópio eletrônico de transmissão, como que eu vou observar este cloroplasto? Nós vamos ter aqui, né, uma dupla membrana, certo? Então aqui, lembrando da ultraestrutura de um cloroplasto, nós vamos encontrar uma membrana externa e aqui uma membrana interna. Aí nós vamos ter, vou destacar aqui os pontos principais, né? As membranas dos tilacoides, certo? Então aqui a gente tem as membranas dos tilacoides, né? A gente tem aqui os grana, tá vendo? O conjunto de tilacoides é o grano e o conjunto de grano, os grana. Então aqui é um grano porque são vários tilacoides, certo? Então cada membrana dessa, membrana dos tilacoides. Tilacoide, 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 grano e grana. E aqui nós temos no centro, né, nessa região toda, o estroma, onde nós vamos encontrar a rubisco, essa enzima que é a ribulose bifosfato carboxilase oxigenase, né? Ela tem afinidade tanto com o carbono como com o oxigênio, certo? Por que eu fiz tudo isso, né? Pra gente relembrar. É porque, o que acontece? Em uma folha C4, onde ocorre a separação espacial da fotossíntese, a fase fotoquímica vai ocorrer nos cloroplastos aqui das células do mesofilo, enquanto que a fase bioquímica vai ocorrer aqui nos cloroplastos das células da bainha do feixe. Mas o que eu tenho que lembrar também? Que a fase fotoquímica da fotossíntese vai ocorrer, né, nas membranas dos tilacoides, certo? A fase fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides. E a fase bioquímica da fotossíntese, né, o ciclo de Calvin, ocorre no estroma dos cloroplastos. Mas, como nessa configuração, nessa estrutura, a gente encontra então uma fotossíntese C4, onde tem separação espacial da fotossíntese, o que é comum de ocorrer? Vou repetir, vou falar bem devagar agora para vocês entenderem, né? A partir do momento que a gente já entendeu isso, o que acontece? A fase fotoquímica da fotossíntese vai ocorrer aonde? Vai ocorrer nas membranas dos tilacoides, dos cloroplastos das células do mesofilo, certo? E a fase bioquímica vai ocorrer aonde? No estroma, só que no estroma dos cloroplastos das células da bainha do feixe. Por isso, essa separação espacial da fotossíntese. Então, em geral, ultraestruturalmente, estes cloroplastos aqui, das células do mesofilo, são os cloroplastos que vão ter essa estrutura, essa ultraestrutura bem semelhante ao cloroplasto que eu desenhei aqui, ou seja, as membranas dos tilacoides desenvolvidas e todas essas características ultraestruturais, certo? Ao passo que os cloroplastos que fazem parte aqui das células da bainha do feixe, eles, em geral, não vão apresentar essas membranas dos tilacoides bem desenvolvidas, empilhadas, organizadas. Muitas vezes, dependendo da espécie, nem vai haver o desenvolvimento das membranas dos tilacoides, tá? E isso vai interferir na
na fisiologia? Não, porque aqui neste cloroplasto que faz parte, né, este cloroplasto que faz parte das células da bainha do feixe, o que acontece nesse cloroplasto? Apenas a fase bioquímica, acontece só a fase bioquímica, então não há necessidade, né, de ter as membranas dos tilacoides empilhadas e organizadas. Aqui o que vai ser utilizado é o que? O estroma que é bem desenvolvido. Então, a gente associa a ultraestrutura, inclusive, à função. Por isso, então, essa separação espacial da fotossíntese C4. E essa fisiologia, então, na maioria das vezes, está associada a essa característica estrutural. As células do mesofilo e aqui as células da bainha do feixe. Parte da fotossíntese ocorre nas membranas dos tilacoides, dos cloroplastos, das células do mesofilo, ou seja, a fase fotoquímica da fotossíntese, e a fase bioquímica da fotossíntese vai ocorrer aonde? No estroma. Então vai ocorrer nessa região aqui, né, ó, nessa região que é o estroma. No estroma dos cloroplastos das células da bainha do feixe, que em geral vai apresentar essa diferença ultraestrutural. Lembrando, eu estou falando sempre no geral, porque é claro que existem variações ambientais, tem plantas que têm anatomia crans, mas como eu disse, em determinadas situações fazem fotossíntese C3, ora fazem fotossíntese C4, então tem vários estudos complementares. Mas assim, em geral, a anatomia crans está associada à fotossíntese C4. Então eu bato o olho nessa estrutura, né? E aí eu vou falar, provavelmente, então é uma fotossíntese, essa folha faz fotossíntese C4, anatomia associada à fisiologia. Mas nessa folha ainda de cana, vamos lá observar novamente na TV, o que a gente consegue perceber, né? Nessa folha de cana, a gente consegue perceber também, né, a cutícula espessa, presença das células buliformes, o mesofilo, né, que a gente já discutiu, que é homogêneo radiado, mas ele é um mesofilo compacto. A gente observa também a presença de fibras, todos esses caracteres que eu estou falando para vocês, então, são caracteres xeromórficos. Ao contrário, né, da folha de bixorelana que a gente discutiu inicialmente, aqui na folha de cana, na folha de milho, a gente já está observando caracteres xeromórficos, que são caracteres relacionados a minimizar a perda de água, evitar o superaquecimento no interior do órgão, né? E então, esses caracteres são bastante importantes em relação a tudo isso que a gente estava comentando. Então, nessa folha, o que a gente percebe? Tanto a sua importância estrutural, a gente está conhecendo essa folha de cana e a folha de milho, então tem uma importância estrutural que, consequentemente, é uma importância também taxonômica. A gente viu que a partir dessas características estruturais a gente associa as características fisiológicas e a gente viu também adaptações importantes nessa folha relacionadas também ao ambiente, certo? Então, caracteres xeromórficos. Então, assim nós encerramos a folha de cana. E muitas vezes, só aproveitando, né? Vocês sabem que eu me empolgo, começo a contextualizar, enfim, a gente vai discutindo vários aspectos. Muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, numa cultura como a cana, aproveitando, né, uma aplicação agronômica, a gente sabe que a cana, o órgão de interesse, né, de sacar o USB, é o caule, porque é o caule que vai ser utilizado para extrair esse açúcar, para utilizar esse açúcar na produção do álcool, enfim. Então, o órgão vegetal de interesse, agronomicamente falando, é o caule. Mas por que, por exemplo, aqui eu não estou trazendo caule para a gente discutir esse aspecto econômico? A gente não pode esquecer que a gente tem que estudar a planta como um todo. E a folha
é o órgão sede da fotossíntese. Ou seja, a gente precisa de qual porcentagem de folha para realizar a fotossíntese, produzir açúcar, que vai ser utilizado para manutenção do metabolismo dessa planta e que vai inclusive sobrar para poder armazenar nesse caule. Percebem isso? A importância da gente muitas vezes querer estudar única e exclusivamente o órgão de interesse agronômico, só que não é assim que a gente tem que pensar. Porque, por exemplo, na soja, o órgão de interesse é o grão, é a semente. Só que quanto de folha é necessário para a gente ter toda essa produção de grão, né? Por exemplo, na uva, na produção de uva, o interesse ali, o órgão de interesse é o fruto, e que sejam frutos grandes, frutos muito adocicados. Então, quanto de folha é necessário aí para realizar a fotossíntese, para produzir esse açúcar, tanto para a manutenção de todo o metabolismo dessa uva, por exemplo, mas que vai sobrar e esse açúcar ser direcionado para o fruto, que é o órgão de interesse. Estão percebendo a importância de estudar a folha em vários aspectos, ok? E ainda continuando toda essa dinâmica de folha, já que a gente teve essa ideia geral, eu vou mostrar para vocês agora o corte transversal da folha de uma orquídea epífita. Agora eu estou falando de uma folha que tem este hábito epifítico, né? Quem são as epífitas? As epífitas são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas ou vivem sob fiação elétrica, ou seja, são plantas que não são parasitas. São plantas que apresentam características estruturais, fisiológicas e anatômicas, né, relacionadas tanto ao hábito quanto ao ambiente, porque o hábito epifítico, ele é um hábito que a planta fica exposta, na maioria das vezes, né, ao déficit hídrico, ao déficit nutricional, intensa luminosidade, temperaturas mais elevadas. Déficit hídrico porque essas plantas, elas não têm as raízes em contato direto com o solo, absorvendo água e nutrientes. Essa água e nutrientes das epífitas são absorvidas, na maioria das vezes, pelas raízes, mas dependendo do caso também pelas folhas, são absorvidas diretamente da atmosfera, né? Então, com a menor disponibilidade hídrica presente na atmosfera, essas plantas apresentam caracteres que são capazes de absorver essa água e nutrientes e caracteres anatômicos, fisiológicos relacionados a aproveitar ao máximo essa mínima disponibilidade hídrica e caracteres estruturais relacionados a minimizar ao máximo a perda dessa água para o ambiente. Quando eu falo em caracteres estruturais e fisiológicos, como a gente viu mesmo na cana, eu destaquei aqueles caracteres xeromórficos, como cutícula espessa, presença de fibras, as células buliformes, mas uma característica fisiológica adaptada a tudo isso também é a própria fotossíntese C4, é a anatomia crans relacionada à fotossíntese C4, porque é uma forma de aproveitar uma menor disponibilidade hídrica ao processo fotossintético quando comparada à folha C3, por exemplo, tá? Mas vamos voltar aqui ao corte transversal da folha de uma orquídea epífita. Eu vou destacar aqui, ao invés de caracterizar detalhadamente, porque a gente já fez isso em outras aulas, eu vou destacar aqui os caracteres relacionados às condições ambientais e ao hábito, né, que é o hábito epifítico. Então, o que a gente observa? Uma epiderme unistratificada com cutícula espessa. Então, essa cutícula ela tem um papel importante relacionado a minimizar a perda de água e evitar o superaquecimento no interior do órgão. Além disso, quando a gente observa todo o mesofilo foliar, a gente percebe que o tecido predominante aqui é o parênquima aquífero.
Então, essa folha apresenta um órgão armazenador de água, o que é importante porque diante de condições mais drásticas de déficit hídrico, essa planta tem água armazenada na folha e assim mantém todo o seu metabolismo. E estruturalmente, olha que interessante, né? Eu sempre digo, gente, a planta não pensa, mas o que ela tem de características estruturais, falando só de estruturais, tá? Além de outras, que fazem com que elas sobrevivam, então, muito bem, obrigada, aos diversos ambientes. E aí a gente começa a perceber, né, essa biodiversidade que a gente tem no nosso planeta, especialmente no nosso Brasil. E aí a importância da gente entender tudo isso para lutar por essa conservação do meio ambiente, porque a gente depende, como eu já falei em outras aulas teóricas com vocês, nos momentos síncronos, a gente depende diretamente de entender as plantas, porque elas se relacionam com o ambiente, elas se relacionam com os outros organismos, né, com a fauna como um todo, elas nos dão materiais para o nosso dia a dia, alimentos, enfim, é tudo. A gente tem uma relação direta com as plantas. Não saiam cortando e devastando tudo, não. Por isso, né, principalmente nessa disciplina que é oferecida tanto para biologia como para agronomia, a consciência ecológica que é necessária, né? Enfim, a gente poderia ficar horas aqui discutindo outros aspectos, né? A aula de folha permite isso, essa contextualização maravilhosa, né? Voltando aqui, gente, o que a gente percebe? O tecido aquífero, a gente observa essas células com presença dessas invaginações. A gente classifica essas células, né? A gente acaba denominando essas células como células em concertina, porque elas lembram uma sanfona, certo? E qual a importância disso? Essas células são maiores porque elas apresentam um vacúolo maior. Então, quando elas têm uma disponibilidade hídrica e acumulam água nesse vacúolo, essas células, pelo fato de serem concertina, elas têm a possibilidade de se expandir e com isso aumentar então a sua área superficial e um maior acúmulo de água. Mas outra estratégia super interessante aqui, estrutural, é que quando não tem água no vacúolo que está dentro dessas células, para evitar o colapso das paredes celulares, a gente observa, né, aqui algumas se mantiveram, deixa eu pegar uma mais bonita aqui, ó, por exemplo, vou ampliar para vocês, tá? Olha que lindo, né? A gente observa essas barras de espessamento celulósico que dão sustentação a essas células, evitando o colapso dessas paredes. Então, o que a gente percebe? Essas células em concertina, né, que lembra essa sanfona, elas têm a capacidade de aumentar a sua área superficial e elas não se colapsam porque elas apresentam essas barras de espessamento celulósico e assim mantém a arquitetura do órgão, ok? Nesta folha, então, onde predominantemente a gente encontra o tecido aquífero, dadas, né, as características e a relação com o seu hábito epifítico e as características ambientais, né, déficit hídrico, déficit nutricional, alta intensidade luminosa, a gente está aqui mostrando para vocês um feixe vascular e uma grande quantidade de fibras presentes nesses feixes. Então, por exemplo, cutícula espessa, tecidos aquíferos, quer sejam o parênquima aquífero ou uma epiderme aquífera, muitos feixes vasculares, estômatos em geral posicionados em nível inferior às demais células da epiderme, são caracteres xeromórficos, né? Vários grupos de fibras, então são caracteres xeromórficos relacionados a tudo isso que eu estou falando para vocês, né? De déficit hídrico, déficit nutricional, alta intensidade luminosa, certo? Então vamos aos pontos principais, como eu disse para vocês. Aqui na folha de peperômia, o que eu quero mostrar para vocês é só que, por exemplo, é uma folha, ela é uma peperômia epífita aqui também, tá? Mas ela é uma folha que também tem um tecido aquífero com aquelas características
que eu mostrei para vocês na folha de orquídea, só que aqui neste caso, essas células aquíferas são da própria epiderme. Então, é uma epiderme multiestratificada aquífera, que fisiologicamente exerce a mesma função que o parênquima aquífero lá na folha de orquídea. Mas, como que eu sei que aqui é epiderme? Porque já foram realizados estudos ontogenéticos e evidenciou-se que essas células, então, elas tiveram origem na protoderme e não no meristema fundamental. Aí, para quem ficou em dúvida sobre isso, volte lá no vídeo, né, daquela aula de epiderme, e que eu falo da diferença de epiderme multiestratificada e hipoderme, enfim, que a gente discute isso mais detalhadamente. Tudo bem? Então era só isso que eu queria destacar para mostrar para vocês que às vezes a gente vai ter tecidos diferentes exercendo a mesma função, tá bom? O que vai variar aí é a origem.